Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta com vocês, eu aqui, Eredi Fernandes, para falar sobre recuperação da aprendizagem. E para falar sobre recuperação, eu tenho que contar também uma coisa muito importante a vocês, tá? Eu tenho um curso, já montado sobre recuperação da aprendizagem. Na verdade, ele tem um título de intervenção pedagógica. Então, para você, professor, para você, coordenador, que tem muita dificuldade, em saber como delinear o plano de ação, como adaptar atividades, como montar os registros, montar um portfólio, construir um portfólio, esse curso traz não só as orientações sobre isso, como um material pronto que fica disponibilizado para o cursista, tá? Se você tem interesse, eu vou deixar, se você está me assistindo pelo meu canal do YouTube Foco na Educação com Eredi Fernandes, tá na descrição deste vídeo, ok? Se não, basta você acessar a minha plataforma digital, eredifernandes.com.br, tem lá intervenção pedagógica para professores, ok? E aí, não só para professores, mas ele está com o título de intervenção pedagógica, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, agora eu vou falar com vocês sobre a recuperação e a intervenção à luz da Resolução 4.692 de 2021. Nós temos no artigo 91 dessa resolução o seguinte: a escola deve realizar, no início do ano letivo, avaliações diagnósticas elaboradas pelos professores com o objetivo de identificar as competências e as habilidades já adquiridas pelos estudantes para subsidiar o planejamento e as ações pedagógicas a serem desenvolvidas pela escola. Então, vejam, para falarmos em recuperação, em intervenção inicial, aquela que acontece no primeiro bimestre, o primeiro ponto é o diagnóstico inicial. Então, diagnóstico inicial que eu já tematizei em aulas anteriores. Então, fez o diagnóstico inicial para observar o que o aluno trouxe em termos de aprendizagens e dificuldades do ano anterior, nós começamos o primeiro processo de intervenção ou recuperação do ano letivo em curso. No artigo 92, nós temos assim: a escola deve garantir no ano em curso estratégias de intervenção pedagógica para atendimento aos estudantes que ainda apresentam defasagens nas habilidades do componente curricular do ano anterior. Então, tá vendo a importância aqui da recuperação inicial, primeiro bimestre, feita com base em resultados do ano anterior e diagnósticos do ano atual. No artigo 95, nós temos assim: a escola deve oferecer aos estudantes diferentes oportunidades de aprendizagem com atividades de intervenções pedagógicas ao ano de todo o ano letivo, a saber. Então, aqui nós temos 3 características de recuperação que são obrigatórias. A primeira, aqui no inciso 1, são os estudos contínuos de recuperação. Eles devem acontecer ao longo do processo de ensino-aprendizagem, em sala de aula, tá? Constituídos de atividades específicas para o atendimento ao estudante ou grupos de estudantes que não desenvolveram as habilidades trabalhadas. Então, professor, coordenador pedagógico, esta recuperação é dentro do bimestre, é todo dia. Explicou uma atividade, o aluno não compreendeu? Então vamos ali, aquela carteira do aluno, vamos propor uma outra atividade, vamos propor um outro método para que ele consiga aprender aquele conteúdo. Ok, isso foi feito ao longo do bimestre. Qual é a próxima etapa? Nós temos aqui os estudos periódicos de recuperação, não são mais os contínuos. Esses aqui são aplicados ao final de cada bimestre, antes da realização do conselho de classe. Importante, então aqui já tem uma delimitação. Terminou o bimestre, olha a data de término do bimestre, tá? Olha a data do conselho de classe. Neste período, tá? Nós precisamos aplicar esse estudo periódico de recuperação. Para quem? Para o estudante ou grupo de estudantes que não desenvolveram as habilidades previstas para o bimestre. Aqueles que mesmo fazendo a recuperação contínua, chegou no final, você percebeu que ele não desenvolveu aquilo que estava previsto, tá? Estudos independentes de recuperação. Então, você já fez aquela dentro do bimestre, fez aquela no final de cada bimestre, nós vamos para aquela recuperação de fim de ano, tá? Esse estudo, essa etapa, ela deve ser realizada após o último conselho de classe. Terminamos o conselho de classe do 4º bimestre, com atividades avaliativas a serem aplicadas antes do encerramento do ano escolar. Então, temos um novo teto aqui de tempo, tá? Término do 4º bimestre, antes do término do ano escolar. Então, nesse meio aqui, tá?
quando as estratégias de intervenção pedagógica previstas no inciso 1 e 2 não tiverem sido suficientes para atender às necessidades mínimas de aprendizagem do estudante. Professor e coordenador pedagógico, especialista em educação, precisa ter registro, acompanhamento é sistematizado, tá? Então precisa ter registro de que foi feito, o professor coloca lá no seu plano de aula, coloca lá no seu plano de trabalho, coloca lá no seu plano de extra classe que está elaborando recuperação. Lembre-se, isso também está previsto no artigo 13 da LDB, então garanta a sua execução com os registros, né? A prova da sua execução, isso é direito de aprendizagem, viu? E nós temos, por fim, aqui no parágrafo único da resolução, que diz assim: para os estudos independentes de recuperação, né? O que são esses estudos independentes? São esses ao final. Deverá ser elaborado pelo professor responsável pelo componente curricular um plano de estudo com orientações e atividades que contemplem os objetos do conhecimento e as habilidades que não foram consolidadas pelo estudante. Após o encerramento de cada um dos 4 bimestres, deverão ser comunicados por escrito em até 10 dias úteis aos estudantes e aos seus responsáveis legais, quando menor, os resultados da avaliação da aprendizagem. Isso não pode ser segredo, isso tem que ser partilhado, tá? E no parágrafo único devem ser informadas também as estratégias de intervenção pedagógica que foram utilizadas e que serão oferecidas pela escola para o estudante que ainda não desenvolveu as habilidades previstas. Então, com isso, nós chegamos ao final dessa aula sobre recuperação e eu quero muito enfatizar a você, professor que está me assistindo, a você, coordenador, você, especialista, enfim, que isso aqui, registrado, sistematizado, não é perda de tempo, gente. É prova material de que nós estamos executando os nossos trabalhos, de que nós sabemos que muitos alunos, infelizmente, não atendem aos objetivos de ensino do ano. E aí, ao final, fala: nossa, mas você teve o ano inteiro com esse aluno, você fez o quê? Prova com seus registros que você fez, que você atuou. Beleza? Então, continue aí comigo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.